Embora andar de monociclo elétrico não seja nenhum bicho de sete cabeças, conhecer bem o equipamento e a forma correta de conduzi-lo faz com que você pule etapas e aprenda bem mais rápido. Muito do que se conhece hoje desse modal vem, claro, da vivência de quem já anda nele há mais tempo. Fala Tribo Elétrica, aqui é o Marcos e você está no canal da Electrics. Então, se você quer conhecer 6 cuidados essenciais que você precisa ter com o seu monociclo elétrico, fica aí que eu vou falar disso agora. Bom, eu já começo logo por ela, bateria. Para que você consiga ter uma maior eficiência da vida útil das baterias de lítio, é preciso ter alguns cuidados simples. E isso não é só com o monociclo não, serve para todos os equipamentos elétricos que se utilizam do lítio. Esse mineral condutor que está presente aí em todos os equipamentos elétricos. Os íons de lítio eles sofrem estresse toda vez que são expostos ao calor. Segundo alguns estudos, as temperaturas acima de 30 graus já são consideradas elevadas para esse tipo de componente. No caso do telefone celular, por exemplo, muitos dizem que é bom evitar utilizar ele enquanto estiver ali carregando, pois isso esquenta o aparelho e pode afetar a vida útil da bateria. No caso dos monociclos, uma recomendação importante, que aqui na Electrics a gente sempre reforça, é que após você rodar com o seu veículo, aguarde pelo menos aí entre 30 minutos e 1 hora para que a bateria esfrie e só depois disso você põe ele para recarregar novamente. E outra recomendação super importante é que caso você vá se ausentar e não vá utilizar seu equipamento por mais de um mês, evite deixar ele 100% carregado. O mesmo vale para o contrário, ou seja, jamais deixe a bateria sem carga por muito tempo. Esse é o pior cenário para o lítio, pois as baterias podem perder o seu poder de armazenamento de carga. Bom, o que a gente recomenda, o melhor cenário, seria armazenar ele aí com 50% a 80% da carga, assim você reduz o risco de que a bateria perca eficiência. Bom, o segundo tópico tem a ver com areia e lama. Todo mundo que anda de monociclo sabe o prazer que é rodar e sentir o vento no rosto, curtindo paisagem. Imagina então numa bela praia brasileira, mas não se empolgue tanto. Rodar na faixa de areia pode provocar danos ao seu equipamento. Além de não ser uma tarefa muito fácil aí, porque o atrito do pneu com a areia é menor, o monociclo perde estabilidade, mas o grande problema mesmo é que os grãos de areia podem entrar em todo o sistema. Aqui na Electrics a gente já teve vários casos onde o motor estava travado por conta disso. Similar ao problema da areia é utilizar o monociclo na lama. A chance de você passar por um trecho aí mais argiloso, escorregadio e até atolar é alta. Além disso, num passeio mais off-road, é certo que seu monociclo vai ficar cheio de lama, preso dentro das carenagens internas e vai ser sempre necessário uma posterior revisão e até mesmo uma limpeza geral do equipamento. Bom, então se você está pensando em fazer um passeio off-road, só planeja direitinho, vê se o local aí realmente não tem previsão de chuva, se o piso está seco, se não tem muito desnível, evita terreno mais argiloso que vai ser super bacana. Bom, o próximo tópico aí é bem comum, chuva e poça d'água. De cada 10 perguntas aqui que a gente recebe na Electrics, 11 pode andar na chuva? A resposta é sim, mas é não também. Depende muito da intensidade da chuva e do período em que você vai ficar rodando com o seu veículo nessas condições. O que a gente sempre recomenda é que você nunca utilize o monociclo sob chuva intensa e que você vá ficar completamente encharcado. Além disso, rodar na chuva requer muito mais cautela, a sua visão fica mais comprometida, a pista muito escorregadia, especialmente para o equipamento de uma roda só, portanto, evitar chuva é sempre recomendado. Alguns pontos do monociclo elétrico são mais vulneráveis à entrada d'água, um deles é a porta de carregamento, que normalmente vem ali com uma borrachinha de vedação. Mas na ausência disso, não deixe de isolar, nem que seja com uma fita isolante. E uma outra dica assim super importante é evitar poça d'água. É difícil a gente calcular se a poça está no nível da rua. Às vezes ela pode ter até um degrau, um buraco, e a gente não consegue claramente saber se ali vai ter um risco ou não. É melhor evitar. Então nesse caso, evite, muda de pista, vai para outro lado e sai da poça d'água. Bom, e nunca, em hipótese alguma, deixe o seu monociclo submergir na água. A gente já mostrou aqui algumas vezes, alguns exemplos, teve até um caso lá de Los Angeles que infelizmente o equipamento foi submergido e não teve jeito. Um outro caso aconteceu aqui no Brasil recentemente, em Curitiba, um S18, ele foi submergido por mais de 10 minutos no lago e que até a gente conseguiu recuperar aí algumas partes, a placa, alguns packs de bateria, mas esse é o pior cenário que pode acontecer para o monociclo. Mas olha, foi pura sorte esse caso, não conte com isso e fique longe dos lagos que devoram monociclos, por favor, hein? Bom, o quarto tópico são os obstáculos laterais. O monociclo é portátil, super divertido, super compacto, mas não é em todo lugar que ele passa. A gente não calcula muito bem que
quando ele está com o pedal aberto, ele tem uma amplitude maior. Então isso acaba fazendo com que a gente não calcule muitas vezes os lugares mais estreitos e apertados. Olha, e esse erro de cálculo custa caro porque é queda na certa, não tem jeito. O pedal encosta no obstáculo, ele gira e você cai. Isso acontece normalmente aí com poste de ciclovia, guarda-corpo, galho de árvore, aquela muretinha baixa, às vezes até pneu de carro. Quando você passa entre dois carros, isso pode acontecer. E, infelizmente, não tem o que fazer. A regra é simples. Se você acha que não vai dar para passar, está muito estreito, não passa. Escolhe outro caminho e vai embora. Bom, o próximo tópico eu já falei aqui muitas vezes e vou falar mais uma. Inclinação demais na hora de acelerar. Bom, os monociclos eles reagem ao seu comando, ou seja, de acordo com a pressão que você exerce nos pedais, seja para acelerar ou para desacelerar. Quanto maior essa pressão lá com o pé, maior será a aceleração e a resposta da placa em enviar corrente da bateria para o motor. Mesmo parado, o motor precisa estar ativado para que ele se mantenha equilibrado. Agora, ao chegar no limite de velocidade do monociclo, ele vai emitir alarmes sonoros e também aquele famoso tiltback que inclina os pedais para trás. No entanto, se você já está perto da velocidade máxima do seu equipamento, por exemplo, aí a 45 km por hora no S18 que vai a 50, exigindo muito da bateria e do motor, e aí você decide inclinar mais forte ainda para fazer uma ultrapassagem, por exemplo, a bateria pode não conseguir enviar corrente suficiente para que o motor mantenha o monociclo estabilizado. E aí vai causar o famoso cut-off ou corte de energia. E essa situação ela se agrava ainda mais quando a bateria está baixa, quando é uma subida íngreme ou até quando o piloto é mais pesado, porque ele exerce mais pressão no pedal. Portanto, a dica de ouro é a mesma para todo mundo, seja iniciante ou não. Sempre acelere gradativamente. Evite ultrapassagem brusca e conheça os limites de velocidade do seu monociclo. Bom, e para finalizar eu vou falar aqui dos cuidados com o pneu. Todo mundo sabe que pneu precisa estar bem calibrado. E no caso do monociclo não é diferente, especialmente porque ele tem uma roda só, não é verdade? Quanto mais cheio, menor o atrito ele vai ter com o solo. E assim, você até consegue uma resposta mais ágil da aceleração do seu monociclo e gasta menos bateria. Só que ao mesmo tempo, principalmente para quem ainda é iniciante, dá para perceber que quanto mais cheio o pneu, mais difícil vai ser para se equilibrar. Existe até um gráfico com a pressão recomendada em relação ao peso do condutor para diferentes tipos de pneu. Se você achar que está difícil manter o equilíbrio com aquela pressão, opte por esvaziar um pouquinho, deixe o pneu se acostumar e aos poucos vai aumentando para a pressão mais indicada para o seu peso. Bom, vale lembrar que o pneu é o nosso principal amortecedor no caso do monociclo elétrico e rodar com ele mais baixo, aí, mais vazio, até dá uma sensação de que está mais fácil de conduzir, mas pode danificar a câmara e também, dependendo do impacto, até a roda. Principalmente se houver um impacto frontal com uma guia, uma pedra, até mesmo com uma boca de lobo afundada. E não se assuste se você, quando for medir a pressão do pneu, verificar que ele está um pouquinho abaixo da pressão que você calibrou originalmente. Isso é normal, acontece principalmente no ato de você colocar a válvula e tirar a válvula, ali ele já perde um pouco de pressão. Então o recomendado é você calibrar novamente, pelo menos uma vez por semana, aí você pelo menos mantém ali uma média de pressão adequada para o seu peso. Bom, o universo do monociclo elétrico tem muita informação, cada vez surgem dicas diferentes para facilitar a nossa vida de monociclista. Então, se você tem alguma, deixa nos comentários que a gente traz para o próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se gostou já sabe, né? Deixa um like, comente e compartilhe. Valeu, gente, muito obrigado, até mais, fui!